Olá, vamos iniciar a terceira aula do nosso curso de sistemas digitais. Na aula passada, nós iniciamos o tópico de circuitos combinacionais aritméticos. Então, começamos na aula passada e vimos toda a parte de somador, somador completo, meio somador, como o meio somador pode é, ser utilizado para construir um somador completo. Vimos todas as questões, o somador binário como é, o somador binário como CI, né? Vimos todas essas etapas, vimos até mesmo a questão dos atrasos desses somadores. Então, tudo isso foi visto. Nós paramos nessa questão do somador binário paralelo, segundo a anotação de Totti ou a nomenclatura utilizada pelo Ezegovac, que é o somador de transporte propagado, vimos ele até a forma de CI. Hoje, a gente vai avançar um pouco mais e ver a questão do sistema em complemento de dois. Porque na primeira aula eu tinha mencionado a vocês que uma das grandes vantagens do sistema complemento de dois, uma das principais vantagens, é o fato desse sistema de representação de binários com sinais nos permitir utilizar o mesmo circuito somador para fazer adição e subtração. Em outras palavras, esse sistema nos permite fazer adição e subtração adicionando pouca complexidade ao circuito somador já existente. Então, veja só, se a gente já tem um circuito somador, certo? Para fazer a soma, o ideal é que a gente adicione muito pouca coisa e nos permita também fazer a subtração, que não era o caso do circuito, do sistema sinal magnitude. Vocês vão se lembrar da primeira aula que o sistema sinal magnitude, para a gente fazer operações de subtração ou uma operação de adição com números negativos, a gente ia ter que fazer toda uma complexidade de verificar a magnitude, a relação entre as magnitudes dos números, né? E a gente vai ver no final dessa aula os circuitos comparador. E aí a gente vai ter mais a sensação de como adicionar um circuito comparador adiciona complexidade ao sistema, enquanto o sistema complemento de dois tem essa principal vantagem. Tanto a adição quanto a subtração podem ser realizadas usando um circuito somador binário paralelo, como já vimos anteriormente, com algumas adaptações que a gente vai ver. Então, vamos começar. Como já visto, a maioria dos computadores modernos utiliza o sistema complemento de dois para representar os números binários negativos. Então, a gente vai ver nesse tópico como usar o CI do somador de 4 bits para fazer adição e subtração, dado que os operandos estão sendo representados nesse sistema, o complemento de dois. Para fazer adição direto, certo? Como a gente já viu na nossa primeira aula, um número positivo representado em complemento de dois é o próprio binário direto, né? Ele não tem diferenças da sua representação em sinal magnitude, certo? Então, quando formos somar dois números positivos nesse sistema complemento de dois, então é simplesmente somar dois números inteiros. Então, é simplesmente utilizar um circuito somador paralelo, básico, de forma direta, e como já vimos. Caso formos fazer a adição de um número positivo e um número negativo, aí basta fazermos a mesma coisa, utilizar um somador paralelo básico, direto, só que o número negativo tem que estar na sua forma em complemento de dois.
Uma vez que esse operando negativo estiver na forma complemento de 2, basta inserirmos esse operando no nosso CI de somador de 4 bits que vimos na aula passada. E aí tudo está resolvido. Vamos ver isso? Vamos ver um exemplo. Considere uma adição entre mais 6 e menos 3. Para o circuito somador binário completo realizar essa soma, o operando menos 3 deve estar na sua forma em complemento de 2, como já falamos aqui, sendo representado por 1101. Eu sugiro aos alunos sempre verificar essas fontes. Representado pelo 1101, enquanto o mais 6 é representado por 0110. Até aí tudo bem, certo? Então é essa conta que o sistema, que o nosso somador vai ter que fazer e encontrar o resultado da adição dado por mais 3. Quando vocês revisarem essa operação, vocês vão ver que vai ter um carry do MSB, certo? E esse carry aqui, já vimos na nossa primeira aula que esse carry é um carry descartado, uma vez que não há overflow. Verificamos que não há overflow, então esse carry do MSB é completamente descartado. Então vamos ver esse nosso exemplo num circuito somador binário que vimos de 4 bits, no CI. Olha, primeiro que a gente vai considerar que o menos 3 está armazenado, é a nossa primeira parcela. Então, portanto, está armazenado no acumulador. Por que a gente está considerando isso? Porque a gente já está considerando que no somador, no registrador acumulador, já está armazenado o menos 3 na sua forma em complemento de 2. Certo? Então, já está no registrador acumulador menos 3 na sua forma em complemento de 2. Portanto, o bit mais 6 vindo da memória e armazenado no registrador B, já está na sua forma positiva, essa adição pode acontecer de imediato, certo? Então, insere-se no operando na entrada A desse somador paralelo o binário menos 3 na sua forma complemento de 2, dado por 1101, e nessa entrada B aqui, a representação do mais 6, dado por 011010. E note que a nossa entrada do carry aqui, até porque estamos fazendo uma adição, e vamos ver para frente, porque isso é um ponto importante, estamos fazendo uma adição e o somador, esse carry de entrada, seu carry do LSB, ou seja, não tem nenhum módulo somador menos significativo acoplado, esse carry de entrada vai ser 0, por causa de todas as questões. E aí, vamos ver o que nos resulta na saída. Pronto, a saída resulta em 0011, e a gente vê que tem um carry de saída aqui no C4, dado por 1, e nas saídas do resultado obtemos 0011, que é o binário que representa mais 3. Então, tudo certo, utilizamos o CI do somador de 4 bits para executar essa operação de adição entre o número inteiro positivo, proveniente da memória, vem do registrador B, e o número negativo que estava já armazenado no acumulador. Ok? Na sua forma, complemento de 2. Tudo certo. Agora, vamos falar sobre a subtração. Repare que o anterior já é uma subtração, porque era uma adição entre um número negativo e um número positivo. Mas, tudo bem. Vamos agora falar sobre a subtração e a gente vai notar uma diferençazinha que a gente vai fazer aqui. Olha, usando o complemento de 2, a subtração nada mais consiste em uma adição na qual o subtraído, certo, está na sua forma em complemento de 2, que então é somado ao minuendo. Vamos aqui, para quem pode se perder nessa notação de subtraindo, minuendo,
Minuendo, a gente vai tratar com uma primeira parcela e subtraindo a segunda. Ok? Então, vamos ver o seguinte. Por exemplo, considerando que o minuendo, o positivo, já está no acumulador. Certo? O termo positivo já está no acumulador. E o subtraindo está transferido no registrador. Na sua forma positiva, está armazenado no registrador B. Veja, acumulador armazena um número positivo, o registrador B armazena outro número operando o positivo inteiro, e o nosso circuito somador quer fazer uma subtração. Olha, então temos um certo problema, porque é necessário converter o conteúdo de B para sua forma complemento de 2, para que possamos utilizar o CI do somador de 4 bits para fazer essa subtração a partir de um CI somador. Certo? Agora, como que a gente faz com que o conteúdo do registrador B seja convertido para a sua forma em complemento de 2? Então, existem 2 passos, como a gente viu na primeira aula. Para a gente converter para a forma complemento de 2, primeiro, inversão de cada bit. Então, se um bit era 0, ele vira 1, e se era 1, ele vira 0. E soma-se um LSB, um bit menos significativo. Então, se a gente fizer esses 2 passos, a gente consegue converter o conteúdo de B para sua forma em complemento de 2, e então basta utilizar o CI, somador de 4 bits, para executar essa operação. Simples, certo? Então, veja que é necessário adaptar o circuito somador de 4 bits de forma a executar essa operação. Professor, que adaptação é essa? Olha, a gente vai ter que adicionar algo que permita os dados, o conteúdo do B, ser convertido para o LSB, para o LSB, seja convertido para sua forma em complemento de 2, certo? Então, vamos notar. A gente vai ler o conteúdo do registrador B, vamos inverter as saídas do registrador B, certo? E, olha que interessante, aqui. Bom, primeiro passo, inverte os bits armazenados no registrador B. Vamos inverter esses bits. Professor, como que eu inverto esses bits? Fica essa questão. Porque a gente está falando em inverter os bits numa linguagem o que significa converter os bits utilizando portas lógicas, né, na linguagem eletronicamente? O que significa? Pode ficar essa questão para os alunos. É nada mais do que aplicar uma porta-note, certo? Se a gente aplica uma porta-note nas saídas do registrador B, todo o conteúdo de B é invertido. Então, aplicando note aqui, a gente coloca um B barrado. Tudo certo. Mas até aí temos problema. Conseguimos inverter o conteúdo de B, mas é necessário ainda somar um LSB. Certo? E como que vamos fazer isso? Olha que interessante. A gente vai utilizar o carry de entrada, certo? No carry de entrada, o C0, a gente vai colocar ele como 1. Então, dessa forma, a gente já soma um 1 do passo 2, né, que vimos para converter, que é soma-se 1 no LSB. Ou seja, o carry de entrada nos permite fazer essa soma de 1 e obter o complemento de 2. Uma vez que temos o complemento de 2, basta utilizar o somador paralelo de 4 bits binário para executar a operação com o conteúdo que veio do acumulador, certo? O conteúdo de A, certo? Acho que está bem claro. Aí a gente vai aqui agora rever qual a vantagem do complemento de 2. O sistema complemento de 2 nos permitiu utilizar o mesmo circuito, o mesmo CI somador de 4 bits para realizar tanto a adição quanto a subtração.
No entanto, na subtração, foi necessário pequenas adaptações para utilizar o circuito somador, que nada mais foi do que inverter os bits do conteúdo a ser subtraído, não, do conteúdo que estava subtraindo, certo? Conteúdo do registrador B, e colocar um no carry de entrada do módulo. Ok? Então, uma adaptação muito sutil, certo? Agora a gente vai ver um tópico mais interessante. Você viu que primeiro vimos que, olha, conseguimos fizemos o projeto de um somador completo, então vimos a tabela verdade, viu como que era a simplificação, né? Vimos como escrever o resultado da tabela verdade na expressão booleana por soma e produto, vimos a simplificação, vimos o circuito como um todo, né? Vimos várias questões de somador completo. Então, aí um ponto, temos um passo, somador completo. Agora, vamos permitir um único módulo fazer soma e subtração. Já temos dois passos, que é o módulo somador barra subtrator, certo? Vamos ver esse módulo. Deve estar claro até agora que o circuito somador binário pode ser utilizado para fazer uma adição e uma subtração. A seguir, vamos mostrar como utilizar um circuito somador e subtrator, somador barra subtrator, de modo a fazer adição e subtração de acordo com algum sinal de controle, certo? Então, vai ter um sinal de controle que vai escolher se vai ser soma ou se vai ser subtração. Então, o mesmo circuito, a gente não precisa criar dois módulos. Vamos utilizar o mesmo que vai ser as duas operações. Olha que legal. Então, esse é o nosso circuito. À primeira vista, não sei se parece complicado, mas vamos ver que é muito simples. Ele é muito direto. Olha, os sinais de controle AD e SUB são os sinais de controle que controlam a operação aritmética a ser realizada pelo circuito. Quando AD, e aí olha interessante, essa daqui é uma figura que é a figura 6.14 do livro de Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações, do Ronald Todt. Essa é a figura que estava no livro e eu utilizei. Agora, olha o interessante. A figura, ela utiliza dois sinais de controle separados. Ela utiliza o AD e o SUB. Mas, professor, não faz sentido o AD e o SUB, os dois terem entrada zero, né? Ou seja, não faz a adição e a subtração, ou os dois terem o sinal 1, né? Faz adição e subtração, não faz sentido, certo? Então, a gente pode ver que são operações complementares, ou seja, a gente podia ter utilizado somente um sinal de controle, certo? Por quê? Porque o AD nada mais é do que o sub, o sinal de controle sub-barrado. Também pode ser visto de forma inversa, né? O sub é simplesmente o sinal de AD barrado. Então, esse circuito poderia, os alunos podem escrevê-lo, podem vê-lo com apenas um sinal de controle, certo? Só para a gente delimitar aqui bem um sinal que o livro do Todt adaptou, mas aí vocês podem considerar ou vocês podem utilizar de outra forma. Certo? Quando o AD é igual a 1, o circuito realiza a adição dos números armazenados em A e B, certo? Por outro lado, quando o sub é igual a 1, o circuito realiza a subtração dos números armazenados no registrador A e B. Então, quando o AD é igual a 0, adição. Quando o AD é igual a 1, quando o AD é acionado, faz a adição, quando o sub é acionado, faz a subtração. Mas agora a gente vai ver o porquê faz isso. Os detalhes. Vamos descrever em detalhes o funcionamento do circuito do módulo somador-subtrator. Considere o primeiro caso. Vamos analisar caso a caso. Considere AD igual a 1, sub igual a 0. O circuito vai realizar a adição, como já vimos, entre A e B.
Mas por que vai realizar a adição? Porque o sub igual a zero, ele desabilita as portas 2, as portas 4, as portas 6 e a porta 8. Dessa forma, os dados de B que vão ser passados para o somador é os dados B0, B1, B2 e B3, certo? São esses dados aqui que vão vir para cá. Então, vai passar o binário positivo, o inteiro positivo, o binário na sua forma positiva. E aí vai realizar a adição, como a gente viu anteriormente, certo? Por quê? Porque o sub igual a zero desabilita. E aí, alguns de vocês podem falar, pô, professor, mas por que desabilita? Vou decorar isso. Ah, desabilita. Não. Isso ocorre, essa desabilitação ocorre, por quê? Porque a porta end, quando uma das entradas dessa porta end for zero, não importa a entrada da outra. A saída vai ser zero. Então, uma vez que sub é igual a zero, todos os sinais barrados, certo? Que também entram nos ends 8, 6, 4, 2, eles não interferem, porque a saída sempre vai ser zero. Entendeu? Então, para quem achou curioso ou estranhou essa interpretação, né? Essa forma de explicar uma porta-end, eu sugiro os alunos que sentirem essa dificuldade de ver isso, né? De ver essa conclusão, voltarem no capítulo 2 do livro do Totti, no qual ele fala sobre portas-end para habilitar e desabilitar sinais de entrada, certo? Recomendo muito, 2 minutos, mata essa dúvida. Agora, vamos ao seguinte, considere um interessante, ainda no caso de A igual a 1 e sub igual a 0, nota que o C0 a gente conecta no sinal de sub. Entendeu? O carry de entrada é conectado no sinal de sub. Olha que interessante. Por quê? Nesse primeiro caso, sub igual a 0, na nossa adição, recebe o 0. Então, é o que vai fazer na adição. Como a gente já viu, na adição, o carry de entrada do LSB é 0. Vimos isso. Mas olha, interessante é o outro caso. Quando o sub é igual a 1, a gente já utiliza o sinal de controle do sub para ser o carry de entrada, que na subtração a gente já viu que o carry de entrada do LSB é 1. Ok? Agora, considere o add, o sinal de controle add, igual a 0 e sub igual a 1. O circuito vai realizar a subtração entre os operandos armazenados no registrador A e B, tal que A menos B, ok? Porque a gente está convertendo para a sua forma complementar o operando B. Agora, por outro lado, note que o A de igual a 0, ele vai desabilitar as portas 7, 5, 3 e 1. Então, o sinal que vai passar nesse caso é o sinal barrado, certo? É só os dados do registrador B barrado, ok? E aí nota que o sub está conectado como carry de entrada, porque nesse caso o sub é igual a 1 e já faz o passo da soma no LSB, que é necessário para fazer uma conversão para complemento de 2. Para quem tiver interessado, como curiosidade, olha que legal. Se esse registrador não tivesse uma saída barrada, bastava colocar uma porta NOT aqui, que já cumpriria o seu papel. Ó, o sinal 1, o sinal carry de entrada igual a 1 é adicionado na soma para converter o número de registrador B para a sua forma em complemento de 2. Então, vimos o circuito somador, subtrator, e agora o módulo somador-subtrator, na qual sinais de controle seleciona a operação a ser realizada, soma ou subtração. Ok? Até aí, tudo certo. Até agora, todos os somadores que a gente viu era somador de transporte propagado,
que é uma notação utilizada pelo livro do Escherkovic, certo? Só que já vimos que esse somador tem uma característica específica quando a gente viu atraso. Que o atraso desse somador ele cresce à medida que mais somadores forem interconectados. Então, nós vimos que para utilizar um somador completo, para construir somador de n bits, a gente vai fazer uma interconexão entre essas caixas, né? A gente consegue interconectar de forma a formar uma rede de somadores. Só que vimos que quanto mais adicionamos somadores para aumentar a quantidade de bits que conseguimos somar, maior é o atraso de propagação dessa rede de somadores, certo? Por quê? Porque a gente viu que um carry, ele depende, para você gerar os resultados do bloco, ou seja, para você gerar um carry para o bit seguinte, você sofria o atraso de todos os bits anteriores. Certo? Vimos tudo isso. Né? Toda essa questão de propagação de bits estarem dependentes dos anteriores. Dessa forma, o atraso de um somador na iésima posição, esse atraso sofre uns atrasos acumulados de todos os bits, a soma de todos os bits até a iésima posição, certo? Então, vimos essa questão toda do atraso lá no somador de transporte propagado e vimos que e lá nós vimos falando, olha, vai ter uma alternativa para reduzir esse atraso aqui. E a alternativa chegou, certo? Chegou o momento da gente abordar essa alternativa, o somador de transporte propagado. Se chama o somador de transporte antecipado. Ó, vamos ver, vamos ler um pouquinho. Os módulos somadores podem ser implementados de diversas formas, na qual difere-se pela sua forma de implementação, que pode variar o número de portas usadas, a quantidade de porta, aspectos que modificam o custo do projeto e também o atraso de propagação do projeto. Então, vamos ver que o custo de um projeto é um trade-off para o atraso de propagação, certo? Tem um trade-off aí. Se a gente ganha de um lado, a gente perde do outro, ou agora vamos ver uma alternativa mais rápida para diminuir esse atraso de propagação, que é o transportador de transporte, um somador de transporte antecipado. Certo? Vamos ver. O somador de transporte antecipado, ele exige o grande detalhe dele, né, o grande plot dessa proposta é o seguinte: é desacoplar a operação de soma em dois passos separados. Lembra que nossa abordagem anterior, a gente tinha um bloco de soma e esse bloco resultava em duas saídas. Uma saída para o carry e uma saída da soma. O creme brulee dessa abordagem do somador de transporte antecipado olha, eu vou separar o cálculo do carry com o cálculo da soma, certo? Beleza? Uma vez feito isso, isso vai me ajudar. Olha que legal. Olha, como que funcionava o somador de transporte antecipado? Cada bit, ou seja, cada fualha aqui, que recebe a entrada de um bit, ele produz um resultado da soma, dado por ZI, nesse caso Z0, e produz um carry de saída, que faz ser o carry de entrada para o próximo bit, certo? Tá. Então, cada caixinha dessa produz duas saídas.
essa proposta de somador de transporte antecipado faz com que a gente desacople. A gente calcule todos os carries primeiro. Numa etapa anterior, a gente calculou todos os carries, certo? E aí, com os valores dos carries obtidos, a gente coloca num somador binário comum, certo? Você perceba que nesse ponto a gente não vai a gente vai carregar todas as entradas paralelamente, simultaneamente, como a gente corre no G0 e Y0. Quando a gente analisou o atraso, a gente viu que os valores do atraso não vinham da entrada. Tá ligado? Então, a gente vai aproveitar esse fato que vão colocar a entrada e o carry calculado anteriormente de forma simultânea. E isso vai reduzir o atraso, certo? E depois a gente computa ou calcula simultaneamente todos os bits do resultado. Tá? A grande diferença dessa alternativa é a separação do primeiro passo. É ter um módulo separado que faça o cálculo dos carries antes do somador, certo? Então, nesse nosso caso agora, o somador ele não vai produzir mais 2 sinais de saída. Ele vai produzir um só, que é o resultado da soma. Por quê? Porque o carry ele é uma entrada desse somador, certo? Porque a gente já calculou esses carries antes. Certo? Então vamos ver o seguinte: o nome o nome de transporte antecipado é motivado em razão da sua implementação. Por quê? Porque essa proposta, o primeiro passo é implementar um módulo que determina o valor dos carriers. E esse módulo se chama gerador de transporte antecipado, ou vamos abreviar aqui ao longo de toda a apresentação como GTA. Certo? Então, aqui vai uma figura, uma representação de como funciona esse somador de transporte imediato. Ele tem um bloco, que é o gerador de transporte, que é o GTA. Esse gerador de transporte, esse GTA, ele calcula todos os carries, certo? E, em seguida, a gente só utiliza esses carries calculados como entrada no circuito somador, certo? E aí a gente consegue fazer a soma de forma mais rápida. Mas, professor, ainda não estou convencido de como calcular os carries por um passo anterior vai estar me ajudando, porque pô, eu vou estar adicionando um passo anterior, então no final esses passos vão se compensar, né? Pode ser essa dúvida de alguns alunos quando estiver vendo a aula, e aí o interessante é que essa dúvida não fique, e ela vai ser tirada agora nos próximos slides. Então, não pause o vídeo, vamos seguir, assista o vídeo até o final, que a gente vai ver que a gente vai tentar tirar essa dúvida, certo? A implementação do GTA, ele exige um grande número de portas. Então, se por um lado, essa proposta, ela oferece reduzir o atraso, certo? Que a gente viu que é o objetivo dessa proposta. Por outro lado, aumenta o número de portas, o que gera um aumento do custo de implementação, certo? Então, qual é o nosso trade-off nesse caso, que o somador de transporte antecipado nos traz? O trade-off é entre um custo de implementação e o atraso de propagação. Quando eu implemento uma solução que reduz o atraso de propagação, eu insiro mais portas lógicas de modo a aumentar o custo de implementação. Ou seja, em outras palavras, em resumo, na verdade, esse somador nos traz esse desafio, esse trade-off. Tá? Agora, vamos ver. Logo, retornamento vai utilizar os sinais intermediários. Se vocês voltarem no slide da aula passada, vocês vão ver que quando eu descrevo o projeto de somador completo segundo a segunda abordagem, a gente utiliza os sinais provocados GI e PI, certo? Então, quem tiver na dúvida sobre
eu não lembro de onde vai ensinar esses intermediários, volta no slide da aula anterior, ou reassista aos vídeos disponíveis no YouTube. Certo? Se vocês olharem lá no slide anterior, você vai ver que o carry aqui é representado por o carry de um fuada, não, o carry de saída de um fuada, aqui é representado por CI mais 1, é dado por GI mais PICI, certo? Sendo GI essa porta end aqui, que é um end das entradas, e o PI um XOR dos operandos de entrada. Então, vamos notar o seguinte. Esse termo aqui, o carry de saída, do iésimo fuada, ele é composto de um termo GI, que depende somente das entradas, ou um termo PI, que só depende das entradas. Portanto, o único termo que depende do carry do bit antecessor é o CI. Vamos notar bem isso, tá? E o nosso ponto, né, o plot aqui, a virada, é o que o gerador de transporte ele vai permitir que os carries do iésimo fuada seja escrito, né, pode ser expresso como dependendo apenas dos sinais de entrada, ok? Dessa forma, o grande ponto dessa proposta do somador de transporte antecipado é expressar o carry de saída de todos os fuadas, dos N fuadas, como dependendo somente dos estados de entrada, XI e YI. Certo? A grande vantagem é isso. Vamos ver como que é feito pelo gerador de transporte. Vamos ver agora o que significa essa expressão. Essa expressão indica que o carry, CI mais 1, ocorre quando o transporte for gerado pelo bit, ou seja, quando o carry de saída for gerado por aquele bit GI, ou seja, o GI igual a 1, certo? O que significa que o XI e YI é igual a 1. Em outras palavras, o carry de saída ocorre quando os dois operandos forem 1, certo? Porque aí vai oferecer um carry de saída, certo? Porque a soma 1 vai dar 0 na soma e 1 de carry. Ou quando o carry da posição anterior vir sendo 1, certo? E o PI for 1. Mas se o PI for 1, significa que o XI e YI são diferentes. Então, 1 e 0, né? Um operando é 1, o outro é 0, e veio um carry da operação seguinte, a operação antecessora, né? Um carry de entrada. Então, se um caso, que é o GI, acontecer, ou se esse PICI acontecer, vai ter um carry de entrada. Ou seja, a gente escreveu o carry de entrada em função dos sinais intermediários, como a gente já tinha feito, só que agora a gente interpretou mais a fundo o que isso significa. O interessante dessa alternativa é permitir um encadeamento de sinais, ou seja, que os carries de saída de cada fuada eles possam ser expressos, eles podem ser escritos, eles podem ser implementados, dependendo somente dos sinais de entrada da X, Y e I, certo? Isso permite que os sinais de entrada sejam inseridos de forma paralela para gerar esse carry. Entendeu? Vamos ver. Vamos destrinchar essa expressão aqui, para mostrar que os carries de saída podem ser implementados de forma, ou seja, a gente pode calcular esses carries de saída a partir somente das entradas. A gente não precisa ter
um termo aqui que nos causa atraso, certo? Vamos ver. Se I igual a zero, ou seja, C1 igual a X0, G0 mais P0, C0, só depende dos sinais de entrada, porque G0 depende de X0, Y0, X0 AND Y0, P0 é igual a X0 XOR Y0, então só depende das entradas, e C0 é o carry de entrada. Então, todos os termos só dependem de parâmetros de entrada do nosso circuito, ok? Sinais de entrada, na verdade. Agora vamos calcular o C2, o carry de saída do bloco 1, certo? Vamos ver o que ele pode ser expresso. Ele pode ser expresso com G1 mais P1, C1. Certo? No entanto, C1, o que é? É G0 mais P0 mais C0. Então, a gente pode fazer uma distributiva aqui, de modo que C2 vai ser G0 mais P0, G0, que também só depende da entrada, só depende da entrada e só depende da entrada, P1, P0, C0. Então, todos os dados para calcular o C2 dependem dos bits de entrada. E se depende dos bits de entrada, dos sinais de entrada, eles podem ser calculados de forma... Eles podem ser inseridos nesse bloco de forma paralela. E agora o C3. O C3 vai ser G2 mais P2, C2. Só que o C2, a gente já sabe o que é. G2 é C1 mais P1, C1, AND C1. Só que a gente pode destrinchar mais ainda. Então, a gente vai chegar nessa expressão maior, que só depende dos sinais de entrada. O professor está ficando grande. Está ficando grande. A desvantagem desse transporte antecipado é uma maior complexidade na implementação e custo dessa solução. Mas o propósito dela é diminuir o atraso. Certo? Então, vamos ver como que fica o circuito dela. Nós vimos que, vamos ver o primeiro caso. O C1 é calculado como o AND de P0, C0, certo? Dois termos de entrada, dois termos que são basicamente sinais de entrada, depende dos sinais de entrada, OR com G0, certo? Aí depois você utiliza o sinal do G0 aqui para fazer uma ligação que permite calcular setores. E aí você utiliza todos esses setores, olha como está interligado, os sinais X0, G1, para calcular o C3 e assim sucessivamente. Tá? Então, note o seguinte, olha outro ponto interessante. O C1, calcular o C1, a gente utiliza uma porta AND. Para calcular o C2, a gente utiliza duas portas AND. Para calcular o C3, a gente utiliza três portas AND. Então, se esse transporte antecipado for esse somador de transporte antecipado for de n bits, a gente vai ter que, para calcular o Cn, a gente vai ter n portas AND. Os carry Ci só depende de Gi e Pi, os sinais intermediários, Gi e Pi, que, por sua vez, dependem apenas dos operandos de entrada Xi e Yi. Assim, o importante é que o carry Ci não depende do carry de I-1, ou o carry de saída. O importante disso tudo é você olhar e ver que o carry de saída, né, o carry Ci mais 1, não depende do carry do bit antecessor. Então, para eu calcular o C3, eu não preciso do resultado do C2.
porque eu consegui destrinchar de modo a que o C3 só depende de dados de entrada, certo? Esse grande módulo, essa grande novidade dessa proposta do somador de transporte antecipado. Aí, por outro lado, note que C1 usa uma porta-ente. Para calcular C2, duas portas-ente. E para calcular CI, é necessário I portas-ente. Certo? Ah, professor, mas tudo bem. Utilizamos tudo isso, essa quantidade de portas-ente aí para fazer, só que não deu resultado da soma, não. Não nos deu resultado de soma nenhuma. O que a gente conseguiu é apenas os carry, certo? Só os valores de carry. Mas aí eu digo para vocês, mas a gente já viu que o ZI, a expressão, o resultado do ZI, nada mais é do que ZI, PI, XOR com C1. Então, se aqui a gente fez as operações para utilizar o P1, o PI, a gente utiliza esse sinal conseguido anteriormente, com entrada aqui numa porta XOR, e o C1 calculado pelo módulo GTA como entrada numa porta XOR. E aí a gente criou um somador de transporte antecipado. Olha que legal. Então vocês podem ver que a etapa do somador, ela se torna a etapa aqui, nessa segunda etapa, o segundo passo que a gente viu anteriormente, ele se torna uma porta XOR. A complexidade fica toda contida no gerador de transporte antecipado. E aqui a gente vê que nós temos dois sinais de saídas adicionais, o G e o P. O G se chama sinal gerador, enquanto o P se chama sinal propagar. A gente vai ver o que significa cada um. O módulo tomador de propagação possui saídas adicionais chamadas sinal propagar P e sinal gerar G, para facilitar a expansão para módulos maiores. Então, ó, professor, o que faz esse sinal P, o que faz esse sinal G? Simplesmente funciona para a gente implementar uma rede de somadores de transporte antecipado, certo? Queremos construir um somador de 8 bits a partir de um módulo do somador de transporte antecipado de 4 bits. A gente faz aquela conexão que vimos anteriormente e o G vai nos ajudar nisso. O P indica que o que significa o P? O P indica que o valor do carry de entrada, C0, certo? Aquele que a gente coloca lá no início do módulo, o carry de entrada do módulo, ele é propagado por todos os módulos. Né? Ele é propagado pelo módulo inteiro até sair no P. Certo? Vamos ver como expressar isso matematicamente. Mas é isso que ele indica. Certo? Enquanto o G, ele indica que ocorreu um carry no último bit, não importando se ocorreu carry nos bits intermediários. Entendeu? Não importa se ocorreu carry em qualquer outro bit. Ou se ocorreu carry na entrada do módulo. Vamos determinar um atraso de propagação do somador de transporte antecipado. Primeiro, o atraso do sinal X0, ou seja, do sinal de entrada do bit menos significativo, para sair esse carry aqui do bit mais significativo. Olha, vai ser um atraso de uma porta XOR, certo? Que tem esse atraso aqui, mais o atraso de todo de criar o atraso do GTA, do módulo, certo? Agora vamos para o próximo. O atraso de Z0, né, do carry de entrada, para até virar o C4, é o, é o, é o atraso do próprio módulo GTA4. Agora, do G0, do X0, gerar os sinais de saída P, G, é de novo
o atraso da porta dessa porta XOR e do atraso do módulo GTA4. Agora, note que para gerar esse Z3 aqui, desse G0, percorrer o caminho crítico e chegar no Z3, a gente nota que tem uma porta XOR, um módulo GTA4 e uma porta XOR. Esse é o atraso total para gerar o Z3, né? E assim, ou seja, é o atraso total para obter o resultado da soma. E a gente pode notar que esse é o atraso de propagação maior da rede, né? Porque, olha, enquanto todos os outros ou dependem do GTA4 ou do XOR, esse aqui depende de 2 XOR entre um termo igual para os demais, GTA4. Portanto, esse aqui tem o maior atraso. Agora, eu fiquei para vocês explicitar, tentar escrever a expressão para o GTA4, para o atraso. Fica para os alunos. É um exercício que é deixado também no Exergovax. Tá. Então, a gente viu como fazer um subtrator, um somador subtrator, certo? Vimos que o somador de transporte propagado tem o seu defeito do atraso. Então, a gente pode reduzir essa questão implementando um somador de transporte antecipado, que a gente viu aí os detalhes para fazê-lo, para implementá-lo. Agora, a gente tem um passo com o somador, um passo com o subtrator, melhoramos o nosso somador. Agora, já sabemos de tudo. Vamos implementar uma LU. Né? Vamos primeiro ver o circuito integrado da LU. Então, vamos ver primeiro com uma caixinha preta. E depois a gente vai ver uma implementação bem simples de uma LU. Mas que é bom para ilustrar a ideia, ilustrar esse contato. Então, até o momento, temos um somador binário paralelo, ou somador de transporte propagado, o somador de transporte antecipado, implementação, somador de subtrator. A partir desses lados, a gente vai detalhar um pouco do CI, de um CI simples de uma LU. Certo? Primeiro, o que é uma LU? A LU é um circuito combinacional que executa um conjunto de operações aritméticas e lógicas. Primeiro, vamos ver o que é um ALU. O que significa um ALU? ALU, nós já vimos que é Arithmetic Logic Unit, ou, em português, ULA, que é a Unidade Lógica Aritmética. A ALU é um circuito combinacional que nos permite executar um conjunto pré-determinado de operações aritméticas e lógicas. É isso que a ALU faz. Há diversos CIs disponíveis de alunos mais simples aos mais completos. Uma das entradas desse CI permite selecionar. Então, esse CI basicamente vai ter pinos de entrada para a gente inserir os operandos, os dois operandos. Vai ter pinos que são pinos de controle, de entradas de controle que nos permite selecionar qual a operação aritmética ou lógica será executada pela LU, e tem os pinos de saída. Certo? Essa aula, a gente vai detalhar o chip, o CI simples da LU, que é o 74LS332, que é utilizado no TOT. E tem vários outros. Porém, não nos interessa o chip em questão, certo? Os detalhes de cada chip a gente olha no datasheet na hora de usar. O importante é a gente entender a ALU com um CI, né, de forma genérica, certo? Então, esse CI, por sua vez, ele tem 20 pinos, 20 pinos de entrada, para operar dois operandos de 4 pinos cada. As entradas do primeiro operando A é dado aqui, por esses 4 pinos aqui.
Temos mais 4 pinos para lidar com as entradas P3, P2, P1 e P0 do registrador B. Os pinos de saída, 4 bits, 4 pinos, os 4 bits de saída F3, F2, F0. E a LU também vai possuir entradas de controle, denotadas aqui por S2, S1, S0, que vão ser as entradas que vão controlar a operação aritmética ou lógica executada pela LU, certo? Essa LU a gente vai ver que tem 8 operações aritméticas. E aqui a gente tem um pino CN, que vai ser o carry de entrada, e temos um pino CN-4, que denota um carry de saída do módulo. E temos também uma saída que se chama OVR, que é uma saída para indicar a ocorrência de overflow. Ok? Então, temos isso tudo. Podemos começar a detalhar. Olha, os bits A, eles são a primeira parcela de operação aritmética armazenada no registrador acumulador, e o P3 são a segunda parcela para operação aritmética armazenada no registrador B. CN, que é o de entrada, o conteúdo, o S, é o sinal de controle, F, sinal de saída, CN mais 4, sinal de saída, e o OVR é o sinal que indica a corrente de overflow. Pode ter outros sinais de saída, tal qual o OVR, ou seja, outros sinais de flag, que podem ser utilizados como flag. O OVR indica o overflow, a gente pode ter um sinal de zero, para indicar que o resultado, todos os bits do resultado é zero. Podemos ter um sinal de sign, que é para indicar o sinal do resultado. Podemos ter outros também. Então, vamos ver aqui uma tabela de funções executadas pela LU, que essa tabela é feita pelo TOT. Quando a gente coloca todos os bits de controle como 000, ele vai executar a função clear. Que função clear é essa? Ele seta, ele reseta a LU, fazendo com que todas as saídas F3, F2, F1 sejam 0. Ok? Quando eu coloco um 001, ele pode fazer um B-A. Ou seja, ele inverte, ele representa, inverte o complemento de 2, os operandos vindos do registrador acumulador, certo? Enquanto a gente faz 010, ele inverte o B. Olha que legal. Então, ele consegue fazer A menos B e B menos A. Alô. Quando eu seto como o sinal de controle como 0, 1, 1, eu consigo fazer a adição A mais B. 100, eu consigo fazer um XOR entre A e B. 101, eu consigo fazer um OR, né? Não confundir A mais B, tá aqui com A OR B, certo? Depois eu consigo fazer um AND. E quando você colocar todos os bits de controle como 1, você consegue fazer o inverso do clear. Você consegue fazer o preset. Você seta todas as saídas com 1. Olha que interessante. Aqui eu simplesmente detalho todas as saídas para os alunos terem um material bem detalhado na hora de estudar. E nesse caso, na subtração, vale notar que o CN, o carrier de entrada, é dado como 1. Só isso. O código aqui é o 010, não tem questão. O resto eu expliquei anteriormente. Agora, o XOR. O XOR é quando o S, o sinal de controle S2, S1, S0 for dado com 100, a LU realiza a operação XOR, bit a bit, sobre as entradas A e B. Em outras questões, o FI é igual a AI XOR BI. Né? Então, você aplica um XOR bit a bit. E o OR a mesma coisa. Todas as portas AND são feitas de forma bit a bit, certo? O preset, todas as
sinal de controle for igual a 1, a luz seta. Os bits de saída é bem parecido com aquelas entradas assíncronas que a gente viu em circuitos lógicos dos registradores, né, do flip-flop. Agora, vamos para um outro aspecto. Isso aí é toda a abordagem que o livro do Todd dá, a questão da ALU, das unidades aritmética lógica. No entanto, você viu que ele trata apenas como CI. Tem um CI, uma caixa preta, que é que você coloca as entradas, a gente vai tem uma certa codificação dos sinais de controle para escolher e selecionar as operações lógico-aritmética, mas apenas isso, né? E aí depois você obtém lá nos pinos de saída a respectiva saída de acordo com a função lógica aritmética selecionada, certo? Mas a gente vai mais ao fundo. Então, nosso objetivo é sempre detalhar o quanto mais for possível. Então, eu fui no... Então, vamos abordar também a visão dada pelo Milos Ezegovac, no seu livro Introduction to Digital Systems. Ele oferece outras operações matemáticas implementadas pela LU, certo? Então, nessa abordagem, o sinal de controle é dado por F, F como um vetor de 3 bits, composto por F1, F2, F3, que seleciona a operação a ser realizada. Certo? Nessa aqui é 0, 0, 1, realiza a soma de ADD, AD, que é uma adição, mas nota, a adição que só considera os bits de entrada X e mais um, não X e Y. Não tem nenhum carry de entrada, certo? Vai notar isso. Quando coloca o F como 0, 1, 1, realiza uma subtração, X menos Y. Nesse caso, essa abordagem não tem uma operação que faça Y menos X, só tem um X menos Y. Ok. Quando colocado 1, 0, 1, é ADDC, que é a adição com V1, ou adição com carry de entrada. A gente vê que é Z igual a X mais Y mais CI, certo? Quando o sinais de controle 1, 1, 0, a gente faz um complemento. A gente troca de sinal. Então, Z é igual a menos X. O importante aqui é anotar que o Y não existe nesse ponto. Não tem um segundo operador. A gente vai ver como que implementa isso. E, por último, 0, 1, 0, um INC, um incremento, que é o X mais 1. O interessante aqui é anotar que essa abordagem do Ezelvac, ele oferece quatro saídas. A Lu oferece 4 saídas. Uma saída é o Z, que é a saída do resultado. Outra é uma flag de sign, que se Z, o resultado, for negativo, ela ativa, aciona o sinal igual a 1, caso contrário, 0. Se Z igual a 0, ela coloca essa flag, ela aciona essa flag, a flag 0. E tem uma flag de overflow, que aqui é representada por UVF, certo? Vamos agora ver uma implementação da LU feita. Uma implementação bem simples da LU para fazer essas operações aqui descritas, certo? Então, para você, todas essas aqui vão ser feitas com essa implementaçãozinha aqui. Essa é a implementação da LU. Então, a gente vê que ela é composta de dois circuitos complementadores, que a gente vai detalhar aqui o que é um circuito complementador. Temos um circuito MUX aqui, certo? Temos um circuito somador. Então, para fazer todas essas operações aqui, a gente vai precisar apenas de um circuito somador, certo? E depois temos uma rede
combinacional aqui, a gente vai ver para que ela serve. E temos aqui depois uma série de portas lógicas, duas portas lógicas, para a gente obter os flags, overflow e o flag de zero. Aqui a gente vê que a implementação da Lua é composta por dois circuitos complementadores. Coloco uma seta aqui para apontar para vocês ficar bem claro. Um multiplexador, olha a seta apontando. Você nota que esses complexadores MUX, os MUX e o MUX, eles têm uns sinais aqui de entrada, KX, KY, KMX, que vão ser sinais de controle. Vamos falar sobre isso. Temos um circuito somador e um módulo combinacional, certo? Que a gente vai ver para que serve. E algumas portas lógicas. Vamos ver para que serve esse módulo combinacional. Esse módulo tem como objetivo decodificar o código binário da operação. Então, a gente falou que cada operação lógica e cada operação aritmética ela é selecionada a partir de um código binário, certo? Por exemplo, 001, o código binário 001, seleciona para que a Lua faça a operação ADD. Ok? Tudo bem. Mas note que é necessário fazer com que esse sinal, decodificar esse sinal, esse código binário, para obter os sinais de controle necessários para executar a função escolhida por esse código binário. No caso 001, faz o ADD. Então, essa rede faz com que saia sinais de controle, KX, KY, KMX, Z0, que implementem a função ADD. Certo? Vamos ver um pouquinho? Então, a gente vai aqui primeiro detalhar os sinais de controle, o que cada um faz, aonde eles entram no circuito, depois fazer uma tabela verdade e ver como que a gente imputa. O sinal de controle KX, ele é o sinal de controle dos circuitos complementadores do operando X, da entrada X. Então, é o circuito de controle que controla o circuito complementador, enquanto o KY controla o outro circuito complementador, certo? O da entrada Y. Então, KX, ele é o circuito, e a gente coloca a seta aqui para denotar onde que eles entram na implementação. O KX é o sinal de controle que controla os circuitos complementadores. KX controla o circuito complementador da entrada X, enquanto o KY é o sinal de controle do complementador da entrada Y, certo? O KMX é o circuito de controle que seleciona a entrada de seleção do multiplexador. Certo? Você já sabe muito bem como funciona o multiplexador. Na aula de laboratório, a gente tem uma pitadinha do funcionamento do multiplexador. Então, tudo bem. O KMX atua como essas entradas de controle, certo? Para selecionar qual entrada vai ser associada à respectiva saída, ok? Se vai ser essa entrada de bit zeros ou a entrada do complementador do y, ok? E o Z0 é o carry de saída, beleza? Então, a gente vai ter essa rede combinacional apontada aqui, ela vai implementar um circuito combinacional que vai receber como entrada o código e vai obter como saída esses sinais de controle. Agora fica a questão, como obter o circuito lógico que obtém, né, que extrai esses sinais de controle. KX, KY, KMX e Z0. Tá. Vamos ver aqui um pouco a tabela verdade, a tabela de operações implementadas, a tabela de operações implementadas, o código de operação, a função implementada por cada uma dessas operações e os códigos de saída. Vamos detalhar cada uma por uma. A ADD
tem um código de operação 001, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma adição de um vetor x, de um vetor de bits x, com um vetor de bits y, e com 0 no carry de entrada. Que a gente viu que é exatamente isso que a função add faz, certo? Então, o kx vai ser 0, porque ela não precisa criar nenhum complemento, ela não precisa complementar, ela não precisa inverter os bits do x, certo? Então, o complemento é 0. Tá? O sinal de controle é 0, ok? O sinal de controle de y também é 0. Por quê? Porque o circuito complementador não precisa executar a sua função de complementar, de inverter os bits de entrada. Também é 0. Agora, olha aqui. KMX é 1. Por quê? Para executar essa função do add. Por quê? Porque esse KMX precisa fazer com que passe os bits dessa entrada 1 aqui, que é os bits do y. E aí, pronto. Executa a soma normal. Agora vamos ver no sub, certo? No sub é 0, 1, 1. Teremos que fazer uma adição na qual o x é o operando de entrada, o y, o segundo operando, é barrado e temos um CI igual a 1 para terminarmos de fazer a conversão para o complemento de 2 do y. Certo? Vamos ver os sinais de controle. Kx é 0, porque a gente não precisa complementar o x. O ky vai ter que ser 1, porque a gente tem que complementar o y. E o kmx vai ter que ser 1, porque a gente quer que passe o sinal da entrada 1 aqui. Ok? Então é isso. O ADDC é igual a 1. O ADDC, que implementa essa soma aqui, a gente também já viu que é 0, 0, 1, porque funciona igual o AD, só que ele recebe o CIN. Tá? Então, ele considera um certo CIN aqui, um carry de entrada. Agora, vamos ver o complemento, certo? A troca de sinal. A troca de sinal nada mais é do que executar uma operação de adição, na qual o bit do operando x é barrado, o operando segundo do y é 0, então o y ele se perde, ele é 0, e o 1 veio do carry in para terminar a operação de complemento de 2 do x, certo? Então, 1 no carry, o kx tem que ser 1 para a gente inverter os bits de x, certo? O ky não importa, um don't care. Por quê? Porque não importa o bit que coloque aqui, certo? Se eu complemento ou não o sinal de y, pois o KMX aqui, ele seleciona a entrada 0. Ele seleciona essa porta aqui. Então, o dado que vai passar para o somador é simplesmente uma sequência de zeros. Ok? E, por fim, a operação INC, que se trata de add x0, é adicionar x com sinal 0, e 1, que é o carry in. Então, novamente, não preciso fazer o kx, não preciso fazer o complemento de x. O ky don't care, não importa se vai complementar ou não. E o kmx para passar essa sequência de zeros aqui, a entrada 0 do mux. Ok? E aí o carry in vai ter 1 e vai executar essa função. Olha que legal, a gente conseguiu fazer todas essas funções apenas com circuito somador. Certo? Então, a gente vai ver, quando vocês construam a da bela verdade, construam, exercitem, não apenas decorem, exercitem. Vocês vão ver que o kx é implementado por um AND entre F1 e F2. O ky é simplesmente F1. O K0 é o F0. E o C0 é um F1 mais F2
F1, OR, F2, END F0, END C1. Essas são as expressões booleanas que implementam esse circuito, que é implementado pelo circuito combinacional. Ok? Sugiro a todos fazerem da bela verdade e ir anotando isso para obter as expressões. Qualquer dúvida é só falar. Ok? Agora, a gente vai definir o que essa operação complementa, certo? Porque até agora, todas as operações que a gente viu, o somador a gente sabe como funciona, o MUX a gente sabe como funciona, a rede combinacional a gente viu, então a única caixa dessa implementação da LU, que era um mistério, a implementação da caixa, para a gente, era a operação desse circuito complemento, né? O circuito complementador. Ok? Esse circuito complementador executa a operação de complemento, denotada por A igual a complement de um operando B, né, um vetor de bits B, e K é o sinal de controle, que no caso é o KX ou KY. O que essa operação de complemento nos diz? Se K igual a zero, a saída é igual à entrada. Né? O bit AI é igual ao BI de entrada. Ok? Por outro lado, se K é igual a 1, você inverte os bits de entrada. Então, o bit de saída AI é igual a BI barrado. Agora vamos ver, fazer uma tabelinha, verdade, bem simples, para a gente ver como é o circuito que implementa essa lógica aqui. Vimos que 0, 0 repete o zero de entrada do B. Quando K igual a 1, eu inverto, que é B, então 0 igual a 1. Né? K sendo 0, eu repito o sinal de B, então A igual a 1. K sendo 1, eu inverto o sinal de B. Então, B aqui está 1, vai vir com 0. Ok? Olha que engraçado. A gente conhece essa expressão aqui. É simplesmente uma porta XOR. Então, um circuito complementador apenas significa que ele recebe uma entrada, faz o XOR com um sinal de controle e obtém a saída. E faz isso para todos os bits de entrada. Ok? Agora vamos ver. Por que utilizar a ALU como módulo? Certo? Com aquele CI que a gente já tinha visto. A ALU pode ser visto como módulo? Pode ser visto como a ALU pode ser vista como um módulo capaz de realizar um conjunto de operações aritméticas e lógica. Há duas razões para a gente implementar a ALU como um módulo e ver a ALU como um módulo, né? Uma caixinha daquela já vista no CI. Primeira é a reusabilidade. O módulo permite que esse mesmo ALU seja utilizado em diferentes aplicações, diferentes contextos, certo? E os módulos ALU podem ser utilizados em sistemas na qual a operação a ser executada, certo? Pode ser selecionada dinamicamente pela unidade de controle do processador. Lembre que eu falei isso no início da nossa aula anterior. Quem seleciona a operação a ser executada pela U é a UC, unidade de controle. Então, aqui é uma outra representação da LU como um bloco, como um CI, né, como um módulo. Temos um operador X, aqui a nossa LU já de 4 bits, certo? Então, temos um operando X, um vetor de 4 bits, Y sendo um vetor de 4 bits, um S sendo 3 bits para controle, para fazer todas essas operações aqui, certo? Um CI como carry de entrada, temos um P e um G aqui, que são os sinais de saída para permitir conectar com outras ALU de 4 bits para formar ALUs de mais bits, né, de 8, 16 bits, certo? E temos o Z, né, que é o resultado. Ok?
Tudo certo? Lembra que o P e o G não são sinais do carry de saída, mas a gente pode obter o carry de saída a partir de P e G, porque o carry de saída é dado como G ou P end sim, certo? E aí o P a gente já viu como obter, ok? Agora, uma vez que a gente viu que a LU pode ser vista como módulo, vale notar o seguinte, vamos fazer uma parada aqui, para a gente observar que a gente ganhou uma operação aritmética aqui. A operação xsub. O que essa operação xsub faz? Ela faz o y menos x. Um módulo da LU pode ser usado para construir ALUs maiores, com mais bits. Certo? Então, olha essa expansão aqui que a gente notou. Peguei um módulo da LU aqui, certo? Esse módulo aqui é aquela notação que a gente estava usando do TOT, certo? O qual que a saída é um carry, não é nada como esses cenários de propagar gerador, é mais simples ainda. Eu pego esse carry de saída aqui, conecto no carry de entrada do segundo módulo. Aí os sinais de controle são os mesmos, certo? Os mesmos sinais de controle que conectam no ALU mais significativo, ALU que trata os bits mais significativos entram na ALU em todas as ALUs, em todos os módulos de ALUs, certo? Até porque não faria sentido, né, se fosse diferente, porque senão um módulo ia executar uma operação aritmética e o outro realizaria o outro, portanto, daria problema, daria erro, certo? E é isso. Lembrando, sempre lembrar que o operando B, né, o operando de 8 bits nesse caso, ele é composto, ele vai de bits B0 a B7. Só para lembrar que é o mesmo operando, apesar de ser inserido como entrada em módulos distintos. Ok? Aí aqui a gente apresenta uma versão dessa rede de ALUs, né? Ou seja, a ALU como rede de módulos, uma ALU de 16 bits construída a partir de módulos 4 bits, com a notação utilizada pelo livro do Esser-Gobak, certo? Que recebe x, x0, y0, são vetores de bits, de 4 bits, certo? E cada ALU dá um resultado de 4 bits, e no final o resultado total é a aglutinação desses subresultados, certo? O mais interessante dessa ALU é o seguinte, é uma ALU que ela combina o somator de transporte antecipado. Vocês notaram isso? Por quê? Estou falando isso. Porque a ALU, essas ALUs recebem um carry de entrada, certo? Olha essa, recebe carry de entrada. Esse carry de entrada, eles são pedidos a partir de um gerador de transporte antecipado. Então, tem essa etapa do gerador de transporte antecipado, ele gera todos os carries, né, o resultado dos carries, e insere nas ALUs para a ALU fazer. Ok? Agora vamos para os módulos comparadores. Então, terminamos a ALU, somos craques em ALU, expansão de ALU, como expandir, como conectar, que função cada uma faz, que função é implementada e tal, os sinais de controle, e agora a gente vai para o módulo comparador. Agora veremos os módulos comparadores. O módulo comparador de N bits é um circuito combinacional com duas entradas de N bits.
Aqui tu notas o vetor x, que vai de n menos 1 até x0, e o vetor y, que vai de y menos 1 a y0. A saída z indica a relação entre as magnitudes desses dois operandos, dessas duas entradas. Dessa forma, a saída pode assumir três possíveis valores. G de greater, dessa forma, x maior que y, equal, os operandos são iguais, smaller, x menor que y. Então pode assumir esses três valores. Ainda há uma entrada adicional chamada CIN com valores G, E, S, que é usada para facilitar a implementação. Vamos ver, calma, como que ela facilita. Aqui eu estou fazendo uma descrição de alto nível, na qual a gente pode imaginar um módulo comparador composto de três entradas. Entrada do vetor x, a do vetor y e a do CIN, né, para indicar G, E ou S. Esses três possíveis valores. E a saída indica o Z, para indicar a relação entre as magnitudes x e y. E aí nota que Z, a nossa saída, ela é G, certo? Z indica G greater quanto x maior do que y, e quanto CIN vier como G, né, com essa representação. É para equal quando se o x é igual ao y, e smaller s quando se o x for menor que o y. Ok? É uma descrição do nível das nossas entradas, saídas e função implementada pelo módulo. Vamos construir um módulo comparador com 4 bits. E os sinais CI e Z são vetores compostos de 3 bits cada. De modo que cada um desses bits representa os valores G, E e S. Ou seja, cada um desses bits representa greater, equal e S, podendo dizer 0 ou 1. Ou seja, acionado ou não acionado, alto ou baixo. Então, ZI vira um vetor com 3 bits. E Z um vetor com 3 bits, na qual cada um desses bits pode ser 0 ou 1 para indicar se a resposta é greater. Por exemplo, se Z for igual a 1, se ZG for igual a 1, quer dizer que X é maior do que Y. Se Z for igual, então vai ser, então ZS é igual a 0, certo? E o ZE igual a 0 indica que é maior do que x é maior do que y, né? Como a gente já tinha explicado. Então, os módulos comparadores, se a gente imaginar só o bit, né? Só bits de entrada, x e y com bits de entrada, eles podem ter três saídas, xi, ei e si, né? Pode ser modelado com essas três saídas. Que elas, tipo, vou tentar reexplicar. Gi igual a 1 significa que xi é maior do que yi. Consequentemente, EI e SI resultam em saída zero. Ok? Explicar. Agora a gente vai ver vamos fazer a tabela verdade para obter cada uma dessas saídas desse modo. 0, entrada 0, 0, obtém GI igual a 0, porque x não é maior do que yi. EI igual a 1 e SI igual a 0. Ok? 0, 1, as duas primeiras saídas igual a 0 e a última igual a 1, porque xi é menor do que yi. Nesse terceiro caso, 1, 0, g igual a 1 é igual a 0 e outra é igual a 0, certo? E 1, 1 vai dar gi igual a 0, ei igual a 1
S igual a 1. Então, vamos escrever a expressão booleana que representa essas saídas. GI é igual a XI, YI barra, ou seja, que só esse caso aqui é acionado. EI se trata do XNOR, né, ou XOR barrado. E o SI é justamente o inverso do GI, certo? Só esse caso aqui que foi acionado. Então, as duas estão prontas. Essa daqui está pronta. Então, uma vez que a gente obtém esses valores, a gente vai saber a relação entre esses bits, GI, YI. Mas a gente quer construir comparadores 4 bits, certo? Então, a gente vai utilizar esses bits GI, EI e SI como bits intermediários para a gente construir essa saída desse comparador de 4 bits. Que a saída é o ZG, o ZE e o ZS, certo? Vamos ver. Então, o GE, o EI e o SI implementa a relação entre entradas de bits, né? Entre binários, né? Entre 2 bits. Agora, como a gente faz com comparador de 4? Repare. Vamos ver a expressão do ZG. ZG é igual a G3, ou seja, se o bit G mais significativo for 1, isso indica que o bit mais significativo X, Y, é maior do que o bit mais significativo de Y, Y, certo? Logo, se esse caso aqui acontecer, o ZG já é ativado. Por quê? Porque o X é maior que o Y, Y. O X é maior do que Y. Em outras palavras, para quem não entendeu, o X é maior do que o Y, já que o bit mais significativo de X é maior do que o bit mais significativo de Y, certo? Beleza. Então, ok. Ou os bits mais significativos de Y, de X e de Y são iguais, eles são empatados, né? Estão iguais. Então, quem decide vai ser o G2, né? Então, o G2, se esse aqui for ativado, então ativa o processo, ativa essa saída aqui, certo? E a gente vai fazendo assim, dessa forma. E3 caso esse aqui ainda não for, se esse aqui G2 tiver 0, então é porque a gente vai conferir essa daqui. Então, a gente considera aqui o os dois bits mais significativos são iguais, certo? E a gente confere o terceiro, certo? E a gente vai fazendo assim até o final, certo? O ZE, ele vai ser ativado, vai ser em nível alto, somente se todos os bits aí, né, esse sinal intermediário, forem ativados, certo? Porque se um deles não for ativado, é porque um desses bits intermediários não é igual. E se um desses não for igual, a sequência, né, o vetor de 4 bits não vai ser igual, certo? Então, é simplesmente um AND. E o ZS funciona tal qual o ZG, só que ao invés do bit G, é o bit S, né? Ó, bit S. Referências. Tá. Então é isso. Aí, que nessa imagem à esquerda, temos a implementação do ciclo. Tem muitas portas lógicas, só parece muito complicado, mas vocês vão ver que vocês vão fazendo devagarzinho, vocês vão obter exatamente esse circuito. Certo? É só uma implementação longa. Mas aqui eu queria fazer um comentário.
No início da aula, a gente viu as vantagens de utilizar o sistema complemento de 2, certo? Porque a gente permite a gente utilizar o mesmo circuito somador para fazer adição e subtração. Vimos isso, né? Ou seja, para utilizar o circuito somador para fazer subtração, precisa adicionar pouquíssima complexidade. Agora, nota só como, se a gente fosse utilizar o sistema sinal-magnitude, o nível de complexidade que a gente ia ter que adicionar, porque seria necessário comparar a magnitude de x e y para decidir o sinal do resultado, certo? Nesse sistema sinal-magnitude. Olha o tamanho da complexidade. Inviável, certo? Muito mais complicado. Aí a gente está aqui, a gente na imagem à direita, a gente mostra, eu mostro esse circuito aqui como um bloco, como um CI, certo? Como se fosse um CI. Aqui, uma vez que a gente construiu um módulo comparador, podemos conectar esses módulos de forma a construir comparadores de mais bits. Nesse caso, para construir um comparador de 16 bits, a gente conecta comparadores de 4 bits. Certo? Agora, finalmente, chegamos no módulo multiplicador. Certo? Um módulo que, um tópico que, de novo, não existe no TOD, é um módulo exclusivo aqui da nossa bibliografia do livro do Ezegovac. Vamos nos aprofundar nele a partir de agora. O módulo multiplicador é um circuito combinacional que realiza a multiplicação entre números inteiros positivos. Esse circuito combinacional multiplicador é muito utilizado em processadores de conta flutuante e também em aplicações de processamento de sinais. Tá? Então, vamos considerar um multiplicador de n por m bits, certo? Vamos denotar n vezes m, né? Ou n por m bits. Possui duas entradas de números inteiros, sendo uma com n bits, x, que pode representar de 0 a 2n menos 1, e outra de m bits, que representa 0, que representa de 0 até 2m menos 1. O que eu queria falar sobre isso é que vamos ter duas entradas com quantidade de bits diferentes, certo? Até agora, todos os modos que a gente estudou eram duas entradas com a mesma quantidade de bits. Agora a gente torna ainda mais genérico, permitindo uma quantidade diferente de bits, certo? Nessa operação. Ok? O legal é que o resultado produz o produto produzido, né, pelo módulo multiplicador, o resultado da multiplicação, pode ser representado um z, certo? Que representa de 0 a 2n menos 1 e 2m vezes 2m menos 1, certo? Uma multiplicação entre essas duas quantidades de bits. Vamos ver o módulo multiplicador. Vamos escrever ele de forma em alto nível. Como que recebe de entrada, recebe de saída. As saídas, o vetor x, né, um número x, ele pode representar um número que pode ser qualquer número, de 0 a 2n menos 1, y igualmente, um número de 0 a 2n menos 1, qualquer um desse conjunto, e a saída vai ser um número que pertence ao conjunto de 0 a 2n menos 1 vezes 2n menos 1. Ok? A função implementada pelo módulo multiplicador é z igual a x vezes y. Eu acho que esse símbolo de vezes aqui deixou bem claro que é vezes mesmo. Para iniciarmos a explicação do módulo multiplicador, relembre que o vetor de n bits, x, aqui destacado em negrito, representa o número inteiro x, tal que x é o somatório de i indo de 0 até n menos 1. Por quê? Porque x tem n bits de xi vezes 2 elevado a i, tal que xi
é um bit que pertence ao conjunto que pode assumir valores 0 ou 1. Ok? E esses x e y são os bits que compõem o vetor x. Ok? Na verdade, isso aqui é uma forma de escrever binário, que você já deve ter visto, cansado de ver, no capítulo 2 do, do TOT e na disciplina de circuitos lógicos. É uma forma de escrever os números inteiros, né? Na forma utilizando binário, certo? Até aí tudo bem. Então, se isso aqui a gente pode escrever dessa forma, z, que é igual a x vezes y, pode ser escrito da seguinte forma: x, vamos escrever o termo y nessa forma aqui chavista, certo? Então, x vezes somatório de i vai de 0 até m-1, porque y tem m bits, de y, 2 elevado a i. Até aí, ok? Posso passar o inteiro x para dentro do somador, certo? Então, vai ficar somatório de i igual a 0 até m-1, de x vezes y, 2 elevado a i. Lembra que esse y, é um binário, ou seja, ele pode assumir valor de 0 ou 1, como dito aqui em cima. Ok? Portanto, esse componente aqui, x, y, i, certo? x, y, i, ele pode assumir dois valores. Se y é igual a 0, essa multiplicação se torna 0. Mas se y for igual a 1, o resultado é o próprio valor de x, certo? Note que circuito, como implementar a expressão acima por portas lógicas? Vamos pensar como a gente implementa a função acima por porta lógica. Pô, nada mais é que uma porta AND. Aí implementa exatamente nossa porta, nossa questão, a nossa expressão de cima. Então, vamos considerar um multiplicador de 3 por 2 bits. Portanto, um módulo multiplicador que tem as suas entradas x de 3 bits, x2, x1, x0, e y com 2 bits, y1, y0. Vamos executar a operação de multiplicação, que a gente já viu que é muito semelhante à multiplicação de números decimais. Certo? Então, a gente multiplica x0, y0, x1, y0 e x2, y0. Ok? Multiplicamos. A gente pode notar que essa multiplicação aqui, x0, y0, y0, ela é implementada por uma porta AND, xi, AND, yi, vocês podem verificar, certo? E aí, basta somarmos, certo? Então todos esses termos aqui são portas AND, ok? E aqui a gente pode ver que 3 portas AND por linha, certo? Então, se a gente vai multiplicar essa primeira parcela aqui, sendo um número de 3 bits, cada parcela aqui vai ter 3 portas AND. Então, um multiplicador de n por 2 bits, cada linha dessa vai ter n portas AND, ok? E aqui, no caso, vamos ter um somador de n bits, certo? Por quê? Mas se a gente tiver esse número aqui com m bits, y com m bits, aqui ia ter m menos uma parcelas, aqui ia ter m parcelas, mas ia se denotar m menos uma somas. Então, seriam m menos 1 somadores de n bits. Certo? Então, note que a multiplicação há uma etapa de portas ANDs e depois há uma adição. Dessa forma, uma multiplicação de n por m bits é feita com m menos 1 somadores de n bits. A implementação n por m consiste em
uma matriz de uma M matrizes de N portas ente. Por que N portas ente? Porque é a quantidade de portas ente para fazer cada linha, certo? M, porque vão ser M linhas, ok? E para executar aquela soma, precisamos de M menos 1 somatórios binários de N bits, ok? Então, a seguir, a gente mostra um grande multiplicador de N menos M bits. Essa figura do livro do Milos Ezerrovac, que a gente pode ver, olha como que é implementado. Cada módulo desse, certo? Ó, cada módulo MH é implementado por um end, certo? De um end para fazer essa multiplicação, né? E um meio somador. Nesse caso aqui, um meio somador, ok? Para fazer a soma. E aí o sumin é o carry de entrada para entrar no meio somador também, ok? O atraso do módulo multiplicador. O atraso multiplicador consiste na soma dos seguintes atrasos. Então, tem 3 tipos de atrasos aqui, e o atraso total nada mais é do que a soma desses atrasos. O atraso do buffer, para conectar o sinal de Y às N portas AND. Então, é o atraso desse buffer aqui, ó, para conectar o sinal de Y às portas AND. Okay? Nesse caso aqui, a gente vai considerar caminho crítico, que é o que tem o maior atraso, certo? Então, é justamente o Y0. Então, o tempo de buffer é o tempo que o buffer leva para conectar esse sinal Y0 nas suas respectivas portas AND. Ok? Atraso da porta AND. Os atrasos da porta AND para fazer essa operação. E depois o atraso dos somadores, que é para fazer todos esses somadores, ok? Agora, vamos supor que os somadores são os somadores de transporte propagado, ok? E aqui a gente define TC como um atraso para propagar um carry e TZ o atraso do carry de entrada para sair a soma, ok? Então, o texto dos somadores vai ser TC vezes N-1. Por que N-1? Por causa da linha, quantidade dessa linha aqui, né? Somadores, porque você nota essa quantidade aqui de linhas, ok? Para fazer o transporte desse carry. Tem e esse TC mais TZ vezes M-2, esse M-2 é a quantidade de somadores em tudo isso. Então, acho que a gente expôs tudo o necessário sobre módulo multiplicador. A gente viu que é uma operação mais complicada de ser realizada e que só foi aportado no livro do Ezerrovac, ok? Então, tem toda a questão aqui das quantidades de bits. Então, o que eu gostaria desses módulos que vocês revisassem ou tirassem dúvida, caso fosse necessário, era, e aprendessem de lição, que a operação do multiplicador nada mais é do que consiste, a implementação do módulo multiplicador consiste em N matrizes de N-1 ENDs e M-1 somadores de N bits. Acho que esse é o principal desse tópico. Além dos atrasos, que é muito importante saber descrever. Ok? Então, eu encerro a aula de hoje. Estou encerrando esse tópico. A aula de hoje, e eu encerro o tópico de circuitos combinacionais aritméticos. Declaro como encerrado, não tem muito mais o que a gente abordar.
além de aprofundar os conceitos que a gente já viu. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.